Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou o Jeremias Gomes, você está aqui no Vida e Companhia. Hoje a gente vai conhecer uma das profissões mais curiosas da ciência, uma especialização inclusive, né? Você sabia que existem pessoas que dedicam a vida a entender o cérebro humano, como é que ele pensa, lembra, sente e mais, o que está por trás das nossas emoções, das nossas decisões e até das nossas crises. São os chamados detetives do cérebro, os neurocientistas, e você vai entender o que faz um profissional, uma profissional dessa área. Qual é a rotina de trabalho, o que precisa estudar para chegar lá e como é que a neurociência está ajudando a transformar a saúde, a educação e até a tecnologia, viu? Para conversar sobre esse tema, eu recebo a doutora Andrea Deis, ela é neurocientista. Obrigado pela sua presença. Olá, Jeremias, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. Eu espero poder contribuir um pouquinho com o assunto. Que bom. Você sabe que a gente conversava antes aqui, neurociência é tão fabuloso esse universo. E, por um lado, é bom porque é uma coisa da ciência que chega à população. Hoje todo mundo está na boca de todo mundo, neurociência, né? Por outro lado, a gente vai conversar também, que não é bem por aí. Tem muita gente falando bobagem. Vamos definir um pouco o que é a neurociência, por favor? Então, neurociência é aquele profissional que ele vai estudar o sistema nervoso. O que o sistema nervoso ele tem? Ele tem o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Então, a neurociência é o cientista que vai estudar esse sistema nervoso. Ele vai estudar esse sistema nervoso através de estudar ali os sistemas periféricos, cérebro e medula espinhal. Isso é o que o neurocientista faz. O neurocientista raiz, que eu falo, raiz, aquele, né, que você fala chancela, né, é aquele pesquisador de laboratório, é o neurocientista que ele está ali, então, ele está estudando toda a estrutura cerebral, ele está pesquisando para onde vai cada coisa e como as coisas, a gente chama de circuitaria, né, mas como aqueles circuitos elétricos ou químicos, eles funcionam dentro do cérebro. Aquelas imagens que a gente vê, né, assim, de imagem mesmo, né, de exames, né, que a gente vê o sangue correndo, aí ele coloca às vezes algum produto lá que acende. Muita reportagem que a gente vê, quando tem medo, a emoção acende essa área. É um pouco disso, né, que a gente está falando. Porque nós temos os nossos neurônios e dos nossos neurônios tudo acontece dessas ramificações, né? E para onde ele vai, então se eu gero neuroplasticidade ou não, se eu estou enviando, se eu estou criando uma nova sinapse ou não, e aí vai afora. Então os neurocientistas, eles são esses realmente raízes, né? De laboratório, que eles pegam o cérebro e eles, inclusive, como você disse, colocam eletrodos, fazem, por exemplo, estimulações para ver como isso funciona. Todos os demais, Jeremias, inclusive a pessoa que ele senta na sua frente aqui, nós somos especialistas em neurociência. Porque você tem especialidades na neurociência, que aí você pode ser um neuro, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem neuroanatomia, então ele vai entender muito bem das partes do cérebro. Você tem o que trabalha com a neurofisiologia, então ele vai entender muito bem o funcionamento do cérebro. Você tem o neurocomportamental, que ele vai se utilizar dos comportamentos para entender esse comportamento do cérebro, para conseguir entender como esse comportamento se manifesta ou não no ser humano. Você tem o neuro, que ele vai falar da neurocognição, que normalmente são os neurologistas, né? Então ele vai fazer o estudo das memórias. Então, cada você tem, hoje a neurociência, por exemplo, está muito aplicada à educação. Então, a gente fala, você tem a neuroeconomia hoje. Então, você tem especialistas que se utilizam de estudos que esses neurocientistas trouxeram do cérebro e eles vão se especializar na sua área. Eu, por exemplo, estudo muito a neurociência do comportamento e sou da educação. Então, eu uso ali o viés da neuroeducação e eu uso a neurociência voltada ao comportamento. Aí você pode dizer, aí você conhece tudo? Não conheço tudo. Né? Eu conheço, a gente tem uma formação generalista, onde você tem todos esses neuros e é apresentado a fisiologia, a anatomia, a gente vai para o laboratório, a gente pega o cérebro na mão, aquele cheiro de formol terrível, né? Eu, pelo menos que não sou da área da biologia, sofri demais com isso. Então, eles falam, olha, ser gente é isso, você tem que enxergar isso, você tem que pegar, você toca nisso, né? Ó, você vai ver o hipocampo lá e você fala, nossa, mas a minha memória cabe tudo aí. Você fala, como que a história da minha vida cabe num negocinho que a gente tem que colocar uma agulhinha ali e falar, o hipocampo está aqui. É fantástico. É. Mas
Eu, por exemplo, sou uma generalista que utilizo de estudo de outros neurocientistas porque eu sou especializada numa área e não em todas as áreas. A sua área de especialização é comportamental? A minha é comportamental, então eu trabalho com a neurociência do comportamento, né? Porque eu tenho um viés também, porque eu sou psicóloga, né? Então, e também sou pedagoga. Então, eu trabalho com a aprendizagem e trabalho com a educação, e com a psicologia, porque eu tenho outras formações. Então, a gente pega esta formação, junta com a neurociência e começa a estudar sobre isso no seu campo de trabalho. Então, aí, por exemplo, né, a gente tem algumas fotos mostrando como que um neurocientista do comportamento ele atua. Ele observa comportamentos. Aí, por exemplo, nós estamos fazendo uma aula de neurociência voltada ao comportamento. Aquela, por exemplo, dos vieses da linha, né, a gente estava fazendo as conexões neurais, como elas se formam entre as pessoas. Então, sabe aquelas ações, sabe aquele negócio, poxa, te falei e aí você me responde áspero. Ou você se silencia, fica bravo e bate a porta para mim, né? Então, a gente fez através dos barbantes, como se fossem as conexões dos neurônios, gerando as conexões que acontecem realmente entre as pessoas. Essa imagem, por exemplo, a gente estava trabalhando, né, o que são as histórias de vida. E você sabia que muito, né? E eu estava querendo mostrar para ele, eu falo, onde se começa uma história de uma pessoa? Por onde você acha que começaria a sua história, Jeremias? Eu acho que pelas minhas primeiras lembranças, mas provavelmente estou errado. Eu ia falar mais por causa dessa imagem, né? Eu comento que todo mundo que tem pés, que anda, eu falo, os nossos pés contam muitas coisas. Qual a história que esses pés contam? Né? Por onde eles andaram? Mas eles geraram conexões neurais e que foram realmente para uma área do cérebro que vão contar um pouco das nossas ações e reações. Então, a partir do momento que você começa a estudar a influência da sua amígdala, você sabe o que é uma amígdala? Então, não é da garganta. Não da garganta, mas tem a pineal, tem a pineal que é importante, não é isso? Eu estou enganado? A amígdala é a que vai disparar o sistema de recompensa ali do ser humano, né? Então, a partir do momento de ação e reação. Então, por exemplo, eu não gosto muito de algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto de pessoas que gritam, que falam alto comigo. A hora que alguém grita comigo, me dispara alguma coisa, a minha amígdala aciona e, de repente, ela diz o seguinte, você está em perigo. Aí, você está em perigo, eu preciso saber para que lado eu vou. Se eu vou para o sistema límbico, de repente, eu começo a gritar com você também. Porque aí eu vou lá, não paro, não penso. E era isso que eu estava mostrando para eles, né? Que os pés contam histórias, né? Que as cores contam histórias. E que através disso a neurociência pode entender o comportamento que você tem. Por exemplo, algumas pessoas que falam que sentem... Você já viu aquelas pessoas que às vezes falam, poxa, eu tenho tanto medo de algumas coisas, não sei por quê? Sim, é muito comum, né? É muito comum. E aí você fala, poxa, mas por que você tem medo disso? O que aconteceu na sua vida? A hora que você traz a neurociência, ela vai tentar desmistificar isso, fazer esse retrocesso, né? Entender o que você tem no seu hipocampo, que é a sua caixinha de memórias. Tem memórias curtas, memórias de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo. Entender como você reagiu a isso ao longo da sua vida. Que tipo de neurotransmissores você gera quando você se sente ameaçado, quando você se sente recompensado. E isso tudo a gente vai vendo, né? A gente vai percebendo nas sutilezas das suas reações. Interessante. A comportamental é uma das... Acho que talvez ela que trouxe muito aproximou muito da população a neurociência. Para quem está querendo seguir nessa área, então, a senhora falou que tem o neurocientista raiz, né, que é aquele que vai pesquisar, e aí acho que ele pode fazer um mestrado, um doutorado, e tem o especialista que pode ser um psicólogo, pode ter variadas áreas, um advogado, um médico, né? Explica para a gente, então, quais são esses caminhos para que as pessoas que têm interesse nessa área, mais ou menos quanto tempo dura, o que ela vai fazer, para ter um panorama um pouco da profissão. E muito legal que você traz. Na minha turma, por exemplo, nós tínhamos músicos, matemáticos, engenheiros, advogados, né? Eu, inclusive, presto aí algumas consultorias para escritórios de advocacias que estão querendo justamente trabalhar um pouco a neurocomunicação, que é uma especialidade. Mas aí você precisa entender o que você vai querer com a neurociência, né? Eu, por exemplo, comecei com uma pós-graduação.
Então, existem várias, e aí você entende que especialidade. Eu quis fazer uma genérica para depois me especializar. Então, você pode pegar uma genérica e falar, aí você fala, poxa, eu vou me tornar um neurocientista raiz? Não, só se você se tornar um pesquisador. E aí sim, você vai para um mestrado, você vai para um doutorado, e aí você vai para laboratórios, que não necessariamente você vai fazer isso numa especialização. Então, uma pós-graduação, ela te dá uma especialização de neurociência, mas não te torna neurocientista, te torna um especialista em neurociência. E a partir do momento que você aprofunda isso, eu, por exemplo, sou doutora, né, eu sou doutora em administração voltada à educação. E eu estudei um pouco dos afetos, de como esses afetos, eles influenciam então na aprendizagem. E eu fiz uma coleta de dados, onde eu consegui comprovar que a aprendizagem com afeto, ela gera retenção. Quando não tem afeto, a retenção que eu tenho do que eu recebi de aprendizagem é infinitamente menor. Mas eu tive que pesquisar. Então, eu só me tornei doutora porque eu fui passar por uma banca de 5 anos e eu fui pesquisar, eu tive que comprovar com aquele grupo de pessoas o que funcionava ou não, usei uma metodologia. Então, o neurocientista, ele pode ser esse generalista ou ele vai se especializar em uma área. Então, ele pode fazer uma pós-graduação, que vai demorar aí 18 meses, 2 anos, né? Ou ele pode seguir a carreira dele depois e fazer um mestrado, um doutorado, e aí realmente ele se tornar um neurocientista, porque ele é um pesquisador da neurociência. A gente viu as imagens aí, isso é um curso, Esse é um curso livre, é um curso de extensão. E aí que eu trago, né? Existem os cursos livres também. Daí. Ah, tá. E são profissionais de várias áreas? Várias áreas. Aí eu tenho fisioterapeutas, eu tenho pessoas, ali agora olhando, eu tenho muita gente de TI, eu tenho advogado, eu tenho gente da área financeira, tem 2 ali da área financeira. E como é que cada uma dessa área pode se beneficiar de... Acho que aí é mais a neurociência comportamental. O advogado, penso eu, ele vai falar, poxa, eu estou numa audiência pública, eu quero fazer uma leitura ali do meu oponente ou do juiz, né? Mas um biólogo, um psicólogo vai ter outra motivação, né? Na verdade, cada um deles tem um foco, né? Quando você fala, por exemplo, né, de um advogado, por exemplo, eu tenho um curso com outras 2 advogadas, que a gente montou também, de trazer, por exemplo, a administração de conflitos com a neurociência para a área jurídica do direito. Então, como que, através de uma negociação, por exemplo, como que a pessoa, ela se sente, você gera um mecanismo de ameaça ou de defesa e como você faz desses ambientes. Então, você está ali, tem 2 advogados, um na frente do outro. E aí ele te afrontou, você deve fazer o quê? Você recebe o dele e vai na mesma intensidade para defender ou você sai? E aí você fala, poxa, deixa eu entender como a neurociência me ajudaria nisso. A neurociência, o que ela vai te dizer? Ela vai te explicar que você tem um sistema de recompensa e que você também tem um sistema que é a amígdala, que vai lá acionar um mecanismo de um sistema de ameaça ou fuga. Qual dos 2 sistemas você recebeu, você vai acionar? Eu aciono logo ameaça ou fuga, eu corro já ameaça. Se você vai para mais inteligente. Se você vai para o ameaça ou fuga, pode ir para uma área do seu cérebro que você não pense e depois não goste da sua reação. Não é. E é isso que a gente traz para as mesas de administração de conflito para os advogados. Poxa, o que você quer? E às vezes é uma coisa simples. Por exemplo, nesse caso do sistema, eu falo, poxa, você quer entrar, isso a gente chama na calibração, né? Você quer entrar, vamos falar o que as pessoas falam, né? Na sintonia do outro, você quer sair. Se você está pilhado, eu não quero estar pilhado. Isso é um problema seu, isso não me pertence, não é meu. Eu, às vezes, Jeremias, eu falo assim, sem estar com nenhuma necessidade. Eu falo, olha, eu preciso muito agora dar um pulo no banheiro, porque eu descobri, porque ninguém vai falar para mim, você não pode ir ao banheiro. E é simplesmente para mim interromper o que ele gerou. Interessante. Não, é uma resposta boa, interessante. E a gente tem que aprender muito. Você sabe, a gente vai chamar o break aqui, era um rápido intervalo, mas só para deixar um gostinho de quero mais aí, eu me lembro de um técnico, eu acho que era o Tele Santana, não sei, ele foi no barbeiro no outro dia, o barbeiro falou para ele cortar o cabelo, ele falou assim, pô, você devia ter trocado aquele zagueiro muito antes, né? Ele virou e falou, tá bom, se eu tivesse as 24 horas de tempo que você teve para pensar,
eu tinha feito isso, mas eu tinha que tomar a decisão na hora. Então, é muito diferente. A gente vai para um rápido intervalo e a doutora Andrea Deis, que é neurocientista, vai falar muita coisa legal para a gente. Olha, se é verdade que crianças curiosas podem ser cientistas no futuro, se tem alguma atividade ou brincadeira que ajuda a treinar o cérebro, mas a gente vai falar muito também da profissão, que tem muitas dúvidas também. A gente volta já. Estamos de volta aqui no Vida e Companhia, falando hoje sobre a profissão do neurocientista. E olha, a gente conversava aqui com a doutora Andrea Deis, que é neurocientista, explicava uma coisa que é fundamental, quem pega agora do segundo bloco em diante, entender esse divisor, né? Neurocientista, pesquisador, o especialista. Fala de novo para a gente, para ficar bem marcado. O neurocientista é aquele que ele faz pesquisa sobre a neurociência, ele é o pesquisador, então ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele está em laboratório, ele se utiliza de ferramentas, de meios, então ele pesquisa grupos de controle ou não, mas é aquele pesquisador que, inclusive, ele vai usar insumos, né? É toda uma pesquisa, inclusive regulamentada, curiosamente ou não. Por exemplo, a minha tese agora em 2025, ela está concorrendo ao Prêmio CAPES. Voltando à aprendizagem. Qual é a tese? Eu falo sobre domínios de aprendizagem, então eu falo sobre domínios de aprendizagem na educação. Então, como que a neurociência... Eu trago a questão dos afetos, né? O quanto que os afetos, eles impactam ou não na formação da aprendizagem. E eu trabalhei, curioso, Jeremias, que eu trabalhei, você fala, você trabalhou com criança? Não. Eu trabalhei com educação corporativa dentro de empresa. E eu quis provar que as empresas, às vezes, investem muito e têm pouco retorno, porque a metodologia utilizada para o adulto não é adequada. É muito comum você falar que o adulto não precisa mais de nada, ele não tem sistema de recompensa. Você é adulto, você cresceu, lasca nele, bate nele, né? E o que eu consegui provar na minha pesquisa é que quanto mais afeto, por exemplo, uma liderança tem, com o conhecimento, com aquele contato, mais retenção de aprendizagem tem, maior retorno financeiro eu tenho. Quando eu não tenho retorno financeiro, se eu observar, não teve a ligação do afeto com o aprendizagem. Aí você fala, poxa, por que tantas crianças têm tanta dificuldade? Aí você pensa, poxa, você já viu as crianças, o pavor que tem, às vezes, vou falar das disciplinas que eles têm mais medo, né? Matemática, né? Morre de medo, né? Meus filhos, quando entraram... Física, difícil, eu ia falar, professor eu tenho 3 filhos, aqui. Né? Eu tenho 3 filhos, quando chegava a física, você falava, né? Não vai, né? Mas quando leva para o lado da curiosidade, da beleza, fala um pouco... a gente tem, por exemplo, o Carl Sagan, que fala dos aços, né, lá na década de 80, aquilo chamou a atenção de tanta gente. E hoje, é interessante, estava falando esses dias que ciência... Tem alguns, não sei se é influenciador, youtubers, né? Que tem milhões de acesso, né? O pessoal adora ver isso, mas não gosta de coisa chata, né? E que não tem afeto. E que não tem afeto, porque as pessoas querem se conectar com algo, né? O nosso sistema, né? Se você pensar o nosso sistema de recompensa, né? Antes de entrar, a gente estava conversando ali, e aí uma das pessoas que a gente estava conversando falou assim, é interessante fazer isso porque gera dopamina. Eu falei, calma, não é assim. Mais importante de entender se ele está gerando dopamina, ocitocina, ou até o cortisol, que é o hormônio do estresse, é eu dar um passo atrás e entender que sistema eu acionei em você. Às vezes você fala, né? Às vezes parece para mim, curiosamente, né? Vou falar da neurociência do comportamento. Então apareceu uma pessoa para mim, uma mulher, né? Já, assim, 50 a mais. E ela falou, poxa, eu tive alguns relacionamentos ao longo da minha vida, mas nenhum me atende, nenhum foi, aí foi 1, foi 2, foi 3, e agora eu não sei mais, né? Moral da história, né? Ela estava ali, né? E ela falou, eu queria uma receitinha de bolo aí. Como que faz, né, pra gente se conectar com outro? Porque eu não tenho paciência. Talvez comece por aí. Você entende? E aí a gente começou a estudar, né? Eu voltei pelo menos aos 4 relacionamentos anteriores para entender onde ele tinha se quebrado.
E aí a gente foi tentar entender o que tinha acionado aquele mecanismo onde ele tinha falado, aqui ele terminou. Ela não tinha pensado sobre isso, ela pensava sobre a consequência, não sobre a causa. Ela dizia, deixou de ser interessante, aí falava da sexualidade ou não, e nem dá para contar aqui as coisas que vinham, né? Eu falava, tudo bem, mas isso não é causa, isso é a consequência. Mas para ter essa consequência, que mecanismo você acionou no outro? E aí, através da conversa, a gente conseguiu ali entender os gatilhos que tinham em cada uma das separações, né? Então, ela tem um sistema de recompensa muito, por exemplo, voltado ao estresse, ao cortisol. Ela funciona assim. Nem todas as pessoas funcionam assim. Eu funciono mal assim. Eu não gosto. Entendi. Mas tem gente que gosta. Eu sou casada com uma pessoa que adora. Eu falei, eu não sei ainda como não deu o divórcio, né? Quem sabe ainda, né? Mas tem gente que adora uma briga. Não é? É o modo operandi daquela pessoa, né? Em todos os modelos dela, seja no trabalho, em casa, enfim, né? Agora é interessante saber as várias profissões que podem se valer, então, dessa especialização, né? Até acho que na área aqui da comunicação, do jornalismo, é muito legal. O que mais que você tem tem alguma área que te procura mais para esses cursos? Que o seu é curso livre, né? Mas, seja curso livre ou a especialização, o que você diria? Buscar boas faculdades, bons cursos, né? Eu diria que a neurociência hoje é quase que como a IA. Né? Hoje a gente fala, você viveria sem a IA, você viveria sem a internet. Né? A IA hoje tem aquelas pessoas que estão falando, enfim, né? Para não polarizar, mas a gente não vive sem hoje, elas trazem um grande apoio. A neurociência, eu diria que ele é o estudo da evidência. Nem todas as pessoas fazem, por exemplo, uma terapia, procuram um psicólogo ou um psiquiatra, um profissional realmente que consiga não falar sobre o que ele já sabe, mas falar sobre o que você não sabe. E aí eu tenho percebido que algumas pessoas estão fazendo essa rota de fuga. Então eu vou me especializar em neurociência, e aí se eu me especializo, que são coisas completamente diferentes. Porém, existem muitos profissionais que estão indo para o mercado, e aí posso falar com toda a propriedade, que trabalho com carreira há muitos anos, ele se torna mais competitivo. Porque a hora que eu falo, por exemplo, você pode ser um economista ou ser um neuroeconomista. Você pode ser um profissional de marketing ou você pode ser um neuromarketing. Então, você vai entender de marketing mais de neurociência. Então, você não vai fazer um marketing só pensando nos 6 P's ou nas ações do que você aprendeu entre administração e marketing. Mas que aquela frase pode estimular um hormônio isso, e mais profundo, né? É mais profundo. E isso se torna um viés de competitividade. Sim. Você pode... então, a hora que você coloca o neuro, você pode ser um psicólogo ou um neuropsicólogo. Aí, nesse sentido, para a própria carreira da pessoa já é um plus assim, para as várias áreas, né? Porque você começa a ter uma outra percepção. E não é só comportamento, né? São várias áreas que até você podia citar de novo para a gente, que a gente entrou muito no comportamento, mas tem outras áreas. Você falou da fisiologia. Você tem o neurofisiologista que a gente fala, né? Que é aquele que vai estudar sobre as funções do cérebro. A neuroanatomia, que é aquele que estuda mais sobre as partes do cérebro, a anatomia mesmo. O neurofisiologista ele gosta muito de estudar o funcionamento dessas áreas. Quem trabalha na anatomia é muito difícil, achei muito difícil, não sou da área, entendo assim bem por cima, mas ele vai estudar realmente essas partes do cérebro. A gente tem, por exemplo, o da neurocognição, que normalmente hoje, por exemplo, vários neurologistas fazem. Agora, que é justamente o estudo da memória. E aí, a hora que eu fui falar nisso, eu me lembrei de uma coisa bem importante, né? A especialização é diferente de um curso de extensão. Por exemplo, existem cursos hoje de neuromarketing, 2 anos. Neuropsicologia, 2 anos. Isso é extensão? Não, esse é um curso de MBA ou de pós-graduação. Extensão são cursos rápidos, neurocomunicação, neuroliderança. Eu pego uma parte dessas, tiro e faço, né? Eu, por exemplo, dou um de neuroliderança. Aí é o que a gente chama de extensão, são cursos rápidos. Você faz em 6, 8 semanas. Agora, se eu falo neuroeconomista, existem cursos hoje, pós-graduações em grandes faculdades de neuroeconomia. Então, comportamental, fisiológica,
cognitiva, comportamental. São várias áreas que vão, se você vai se especializando em áreas diferentes da neurociência. A cognitiva para a educação, né? Para a educação. Por exemplo, cada uma delas vai para uma, né? Se você vai na cognitiva, você vai para a educação, para a comunicação, para relacionamentos. Se você vai para a da fisiologia, você vai trabalhar muito com a reabilitação. Fisioterapeutas é legal, né? Então, por exemplo, o neurofisioterapeuta é diferente de um fisioterapeuta. Você contrataria quem? Um neurofisioterapeuta ou um fisioterapeuta? Aí, nisso tem uma pergunta interessante aqui, talvez tenha conexão. Como a neurociência pode ajudar no combate à depressão, ansiedade ou Alzheimer, né? O tratamento pode ser mais eficiente? Eu diria o seguinte, tome muito cuidado com esta pergunta, né? A neurociência sozinha não ajuda em nada, porque o neurocientista ele não é psicólogo e não é psiquiatra. E para trabalhar de depressão, os profissionais mais indicados seriam algum profissional da saúde. Certo. Então, ela sozinha, só o neurocientista, não. Mas o que a gente estuda muito? Quando eu fiz a minha especialização, por exemplo, eu trabalhei justamente o estresse. Então, o que a neurociência pode contribuir no estresse ou não? Mas se eu fosse só neurocientista, eu jamais poderia falar sobre depressão. Eu posso falar sobre depressão porque eu sou psicóloga. Tem uma palestra, que eu citei a palestra TED, né, que é muito interessante, de uma psicóloga que ela estudou o estresse durante muitos anos. Inclusive, ela foi lá ver pessoas, inclusive uma pesquisa muito longa, pessoas inclusive que morreram. O resultado foi muito interessante, porque ela falou isso mudou, foi um divisor de águas, porque eu sempre falava para as pessoas não se estressarem. E a pesquisa falava assim, olha, as pessoas que respondiam que tudo bem viver com estresse é até bom porque me ajuda a tomar decisão, e o estresse para mim é bom, morria menos do coração, enfim. E as pessoas que achavam que o estresse era ruim, aquilo acabava fazendo mais mal para o seu corpo. Interessante como a coisa estava muito na cabeça também, e não só no estresse, né? É uma pesquisa muito interessante, palestra TED, eu não lembro o nome agora da Legal, é isso mesmo, mas é isso mesmo. Assim como a gente fala o medo, por exemplo, você não pode falar que o medo é ruim. O medo, ele também é um sistema de proteção, ele não é de todo ruim, porque o medo, ele te previne de você fazer alguma coisa. Agora, como você age com o medo é que é o problema, porque se o medo te paralisa, aí é um problema. Né? Agora, não é ruim você ter medo, é ruim você ficar paralisado com o medo. Esse é o pior, e a gente tem muito que aprender. O nosso tempo chegou ao fim, se você quiser dar um recado final, mas olha, precisa ver, eu acho que tem que fazer uma série sobre isso, porque você viu quantos desdobramentos tem a neurociência, a questão da pesquisa, a especialização, a extensão, o curso livre, então é um universo muito grande, a gente tem que aprender muito, mas eu acho que hoje a gente já conseguiu sair um pouquinho dessa nuvem e muita coisa já foi esclarecida aqui. Obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês, Jeremias, com todos que nos acompanham, e eu diria para você, para mim, para todos, que se a gente for igual a ninguém, se a gente for igual a todo mundo, você não tem um diferencial. Né? Então, de repente, aprender nunca é de menos. Né? E a neurociência ela pode contribuir muito com isso. Ela pode mudar a sua carreira, porque te torna mais competitivo, porque você vai olhar para aquele assunto, seja você advogado, fisioterapeuta, médico, com outro olhar. Então, ele é um convite para você olhar para a pessoa de uma forma diferente. Não, eu, a partir de hoje, já estou olhando com outro olhar. Já gostava, agora gostei mais ainda. Como é que te acha nas redes sociais? Estou como Andrea Deise em todas as redes sociais, né? Sou atuante mais no LinkedIn e no Instagram. Tá bom. Mas o meu site também é andreadeise.com.br. Tem publicação, tem vídeo. publicação, tem Legal. Vídeo, então, tem pesquisa, tem artigos, tem livros. Nossa, que maravilhoso. Então vai lá, porque, gente, isso é um aperitivo lá. Vai lá falar com a Andrea Deise, porque é maravilhosa e vai esclarecer muito para a gente. Ela vai voltar aqui, se você pedir principalmente, tá bom? Olha, acessa as nossas redes sociais, porque daí você pode rever esse programa no YouTube quantas vezes você quiser lá. É só digitar YouTube, que você consegue chegar lá, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Sou Jeremias Gomes, obrigado. Fico por aqui, até a próxima.